tudo bem? Meu nome é Pedro Maciel e hoje nós iremos conversar sobre a terapêutica do paciente hipertenso. Bom, antes de falar sobre a terapêutica do paciente hipertenso, nós temos que conversar sobre as classificações do paciente hipertenso. Nós usamos para essa apresentação a Joint Committee, porém existem várias outras e não tem tanto problema você usar uma ou outra. Legal, nós começamos com o paciente pré-hipertenso. O paciente pré-hipertenso tem uma pressão sistólica entre 120 e 140 milímetros de mercúrio e uma pressão diastólica entre 90 e 80 milímetros de mercúrio. Nós colocamos aqui de 130 a 140, pois é onde está preconizado o início do tratamento. Nós também temos a hipertensão grau 1, com paciente de 140 a 159 milímetros de mercúrio na sistólica e de 90 a 99 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Nós temos o paciente com hipertensão grau 2, de 160 a 179 milímetros de mercúrio na sistólica e de 100 a 109 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Nós temos o paciente hipertenso grau 3, que tem uma pressão sistólica superior a 180 e uma diastólica superior a 110. Como eu gravo? Eu gravo que 120 é o normal, e aí a cada categoria é um aumento de 20 em 20 na sistólica e de 10 em 10 na diastólica. Você pode gravar da forma que você quiser, esse é apenas o jeito que eu acho mais fácil. E como a gente começa a abordar o paciente pré-hipertenso e os demais também? Nós começamos com medidas comportamentais, como, por exemplo, uma redução do IMC para um inferior a 25. Uma perda de 10 kg para pacientes com IMC maior que 30 resulta numa diminuição de 13 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e de 9 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. É muita coisa. E uma perda de peso de 5 kg para pacientes com IMC inferior a 30 resulta numa diminuição de 4 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e de 3 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Um consumo inferior a 6 gramas de sal por dia. Isso já é bem pouco, mas você precisa informar para o paciente que esse sal não é só o sal que ele coloca na comida, é o sal que já vem nos alimentos industrializados, como por exemplo a pipoca de micro-ondas, o molho shoyu, entre outros. Isso vai diminuir minha pressão arterial em 5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e em 4 milímetros de mercúrio na diastólica. O consumo de frutas e verduras, não é à toa que sua mãe fala isso com você o tempo todo, vai diminuir em 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 6 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Parar ou diminuir com o álcool em uma quantidade inferior a 30 ml por dia. Isso dá mais ou menos umas 2 long neck de cerveja ou uma taça de vinho. E isso vai me reduzir em 4 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 2 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. A atividade física é extremamente importante. Ela deve ser praticada com uma duração de 35 minutos e 4 vezes por semana no mínimo. E ela vai me reduzir em 7 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e em 5 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. É importante falar para o paciente que não é só essas medidas isoladas, ele deve associar as medidas. Se ele associar duas medidas, nós temos uma redução de 14 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 8 milímetros de mercúrio na diastólica. 3 medidas temos uma redução de 20 milímetros de mercúrio na sistólica e 13 milímetros de mercúrio na diastólica. Vale ressaltar que nós também temos que influenciar o paciente e sugestionar ele toda consulta para o paciente tabagista que ele deve parar de fumar. Mas a gente não vai entrar aqui como que deve fazer. E ele também tem que controlar a dislipidemia e vigiar o diabetes dele, caso ele tenha, porque são fatores de risco cardiovascular e a gente não quer que o paciente tenha um infarto. E aí você olha, ele melhora com 3, 6 meses? Se sim, você mantém apenas as medidas comportamentais. Se não, você vai começar uma terapia medicamentosa com ele. Mas antes de falar sobre a terapia medicamentosa, a gente vai bater um papinho sobre a fisiologia renal, só para a gente entender um pouquinho como que funciona os medicamentos que vão atuar diretamente na volemia e diretamente no seu rim. Legal? Então vamos lá. Aqui a gente tem o coração que manda sangue pela aorta para a sua artéria renal. Essa artéria renal se ramifica até dar a nossa arteríola aferente. Essa arteríola aferente tem 20% do sangue filtrado, e esse sangue filtrado vai para o seu glomérulo, passa aqui no seu túbulo contorcido proximal, onde tem água, glicose
e sódio reabsorvido, desce pela alça de Henle e sobe pela alça de Henle. Quando ele está subindo, ele perde vários íons, como sódio, cloreto e potássio. Isso cria um gradiente de concentração que faz com que a água saia da sua alça descendente e vá para o seu capilar, sendo reabsorvida. Legal? Continua subindo, chegando no nosso túbulo contorcido distal. Aqui também é reabsorvido sódio e água e é excretado potássio. Legal? Uma vez que ele passa aqui, já teve todo filtrado e agora está pronto para ser excretado na minha urina. Beleza, beleza, beleza. Uma coisa muito importante que nós temos aqui no túbulo contorcido distal é a mácula densa. A mácula densa ela tem um papel importantíssimo de perceber que o nosso corpo está com baixo volume. Mas como que ela percebe que ele está com baixo volume? Aí que está o pulo do gato. Ela percebe que você tem uma alta concentração de sódio. Por que se você tem uma alta concentração de sódio, ela acha que você está com pouco volume? Porque ela acha que se você tem muito soluto, você tem pouco solvente. Então ela vai tentar reabsorver mais água. E como que ela faz isso? Bom, então uma vez que você tem uma alta quantidade de sódio ou uma baixa quantidade de água, ela é estimulada e estimula as células justaglomérulares que estimulam a produção de renina, que produzem renina, na verdade. Essa renina vai vir aqui e vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai ser convertida pela enzima ECA1, que tem muito no nosso pulmão, em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai fazer várias coisas. Primeiro, ela vem aqui no nosso glomérulo e estimula a contração tanto da arteríola aferente quanto da eferente. Se ela estimula a contração da arteríola aferente, chega menos sangue. Se chega menos sangue, tem menos filtrado, portanto a gente perde menos água, aumenta o volume, aumenta a pressão. Só que para proteger o nosso glomérulo, ela também faz a contração da arteríola eferente, fazendo com que não perca todo o sangue que tem aqui dentro e o glomérulo não morra. Legal? Ela faz mais algumas coisas. Ela vem aqui na nossa suprarrenal e estimula a produção de aldosterona. A aldosterona aumenta a reabsorção de água e sódio, principalmente no túbulo contorcido distal. Além disso, ela também estimula a produção de ADH, que vai fazer coisas bem parecidas com a aldosterona. Ela também estimula a produção de adrenalina, mas ela não é o principal estimulador de produção de adrenalina. Mas aqui a gente vai só comentar da adrenalina para ver como que ela vai agir também nessa fisiologia aqui. A adrenalina, além de aumentar a contratilidade do coração, fazendo com que aumente também a pressão, ela também estimula uma forte contração das arteríolas aferentes, desestimulando a filtração glomerular. Beleza, galera? É isso que eu queria falar sobre fisiologia. Agora vamos para a parte que realmente importa. Como que a gente mexe nessa fisiologia para diminuir a volemia ou então diminuir a contratilidade cardíaca e diminuir a pressão. Bom, o primeiro medicamento que a gente tem é um medicamento inventado aqui no Brasil e é o inibidor da enzima conversora de angiotensinogênio, ou angiotensina, desculpa. O que acontece? Ele inibe a ECA1. Se ele inibe a ECA1, ele diminui a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, diminuindo todos os efeitos da angiotensina no seu corpo. E qual que é o uso dele principal? O uso principal dele é com insuficiência cardíaca. Ele reduz em 27% a mortalidade da insuficiência cardíaca. Além disso, ele é muito usado em pacientes que tiveram infarto, diabetes e nefropatas. Mas a gente tem que tomar um cuidado com a gravidez no primeiro trimestre. Um efeito colateral dele, que é um efeito colateral que torna ele contraindicado, é o angioedema, que é essa lingona aqui. Outro efeito colateral dele é uma tosse seca, e vai ocorrer em mais ou menos 17% dos casos, e a gente não tira ele só pela tosse seca, a não ser que o paciente fale que está insuportável. Legal? E aí, quais são outros cuidados? É cuidado com associar ele com a espirolactona. Um exemplo dele é o captopril. Eles são todos que terminam com esses prios da vida. Legal? E você vai administrar uma dose de 25 a 400 mg por dia. A dose inicial são 2 vezes de 25 mg. E também temos o enalapril, que é de 2,5 a 20 mg 2 vezes por dia. E a dose inicial é de 5 mg. Se o paciente tiver essa tosse extremamente constante e ele sugerir que ela é insuportável ou ele tiver um angioedema, você pode substituir o IECA pelo
bloqueador do receptor de angiotensina. Beleza? E eles são os artanos da vida, ou os artana, tanto faz. Então o uso dele é com pacientes com angioedema e em uso de AINES. A gente não deve associar AINES a IECA, beleza? Uma contraindicação é hipotensão ortostática e dinheiro, ele é caro. E o losartano é a droga sem dúvida mais usada desse grupo dos BRAs. E você vai dar uma dose de 25 a 100 mg e a dose inicial é de 25 mg. Uma excelente combinação é o IECA com o tiazídico. O tiazídico ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a reabsorção de sódio e cloro e ele é extremamente usado com pacientes negros, idosos, obesos ou com insuficiência cardíaca congestiva. Olha só a gente usando aqui de novo, legal? E uma contraindicação são insuficiência renal crônica. Essa é uma contraindicação absoluta, você não deve usar ele. Outras contraindicações que não são absolutas é gota e diabetes mellitus. Por quê? Porque ele estimula a reabsorção de ácido úrico. E ácido úrico é o que acumula na articulação dos pacientes com gota. Além disso, ele estimula a reabsorção de glicose, o que está aumentado nos pacientes com diabetes mellitus. Então você vai causar uma hiperglicemia nos pacientes com diabetes mellitus. Porém, por que a gente falou que eles são uma excelente combinação? Porque o IECA reduz a hiperglicemia, a hipercolesterolemia que o tiazídico algumas vezes leva e a hiperuricemia que o tiazídico também pode levar. Legal, legal, legal? Qual é outro medicamento que é muito usado? Um antagonista de canal de cálcio. E o uso dele é basicamente com pacientes que têm angina e risco aumentado de AVE. E uma contraindicação é a disfunção ventricular ou um infarto agudo do miocárdio recente. 3 exemplos dele, um é o amlodipino, que você administra uma dose de 2,5 a 10 mg por dia, e o principal efeito dele é de vasodilatação. Nós também temos o diltiazem e o verapamil, que você administra o diltiazem numa dose de 180 a 360 mg por dia e o verapamil numa dose de 120 a 200 mg por dia. O principal efeito desses dois é de cronotropismo negativo, ou seja, eles diminuem o batimento cardíaco, a força do batimento cardíaco e a rapidez do batimento cardíaco. Legal? Vale ressaltar que o diltiazem e o verapamil não devem ser associados com beta-bloqueadores. E quais são os principais usos do beta-bloqueador? O uso dele em pacientes negros, com taquicardia, infarto agudo, insuficiência renal crônica e angina. Uma contraindicação é paciente idoso, diabetes mellitus e asma. Asma, entre parênteses, por quê? Porque hoje já temos inibidores os beta-bloqueadores específicos, como, por exemplo, o atenolol. Você deve tomar cuidado com pacientes com asma com o uso de propanolol, que pode se ligar nos receptores de beta-2 dos brônquios e causar broncoconstrição. O atenolol é dado numa dose de 25 a 100 mg por dia, e a dose inicial é 50 mg por dia. Efeitos colaterais comuns são cefaleia, insônia e vômitos. Eu esqueci de comentar os efeitos colaterais do BRA. Um dos efeitos dele é tontura e insônia, mas são menos comuns. A furosemida, também chamado de diurético de alça, vem aqui e diminui a excreção desses íons, portanto diminui o gradiente de concentração, diminuindo o transporte de água para dentro do seu capilar. Beleza, galera? Agora a gente vai falar sobre como que a gente administra essas doses. A gente já falou, se o paciente não estiver melhorando o pré-hipertenso, a gente começa com uma droga em dose baixa. Se o paciente for hipertenso grau 1 ou hipertenso grau 2, a gente já vem de uma vez para uma droga em baixa dose. Uma droga que você pode usar é o tiazídico, ou um beta-blocker, ou um IECA, ou um BRA. E aí você olha, o paciente melhora? Se ele melhora, o que você faz? Você mantém o esquema terapêutico, você ajusta a dose, tentando diminuir, você controla outros fatores de risco, aprimora o tratamento não medicamentoso, que nós já comentamos, é extremamente importante, e você vai pedir exames clínicos e laboratoriais periódicos para o paciente, para olhar sobre as repercussões da hipertensão dele. Se ele não melhorar, você vai pegar 2 drogas em baixas doses. Você pode pegar um tiazídico, um beta-bloqueador, um IECA ou um BRA e um antagonista de cálcio. E você deve associar esse remédio de acordo com o que a gente já conversou. E aí você olha, ele melhora? Se ele melhora, você faz as mesmas coisas que a gente já falou. Se ele não melhorar, e aí você vai pegar 2 drogas em doses mais altas. E aí você já começa a preocupar com a repercussão
dessa hipertensão no paciente. Além disso, você vai fazer um controle mais frequente. Eu esqueci de falar que, se o paciente é hipertenso grau 3, você já começa também com 2 drogas em doses baixas. Beleza? Legal, legal, legal. E aí você olha de novo, o paciente melhora, você mantém o esquema, ajusta as doses, controla os fatores de risco, aprimora o tratamento e pede exames clínicos laboratoriais periódicos. Porém, se ele não melhorar, aí que o negócio apertou. Você acrescenta uma terceira droga, você vai pesquisar RAS secundárias. Existem vários motivos. Apneia do sono, estenose da artéria renal, por exemplo, por uma placa aterosclerótica. Ele pode ter diversas outras coisas. Feocromacitoma, tumores produtores de ADH, tumores produtores de aldosterona, entre outros tumores. E você tem que avaliar para internação caso o paciente não melhore. Por quê? Porque ele está... Bicho, hipertensão é uma doença grave e mata. Eu não sei se ficou muito claro aqui, mas eu só gostaria de repetir que o grau 3 já começa com 2 drogas em doses baixas. Eu acho que ficou um pouquinho confuso aquela hora, eu peço desculpa. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Deixe seu joinha, comenta aí. Não se esqueçam de se inscrever também no canal. Valeu, até a próxima.